No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o pagamento de cotas condominiais, aquela cobrança chata que vem todo começo de mês para quem mora em condomínio. Cotas condominiais são aqueles pagamentos necessários, são aqueles pagamentos obrigatórios que são pagos para pessoas que vivem em condomínio, né? São os moradores pagam para quê? Para fazer reparo, pagar porteiro, zelador, faxineiro, reformar pastilha, mudar fachada, se tiver processo pagar o advogado, assim por diante. Nesse vídeo, nós vamos falar extensivamente sobre o pagamento de cota condominial. Aproveita, dá o seu like no vídeo e se torne assinante do canal. Vamos começar? Não é possível a vida em condomínio sem pagar as despesas. Isso não é possível, não é viável. A pessoa que não está pagando em dia com a sua cota condominial é um parasita para os outros, né? Que os outros vão ter que cobrir o encargo delas, né? Assim diz o Código Civil sobre as obrigações dos moradores em condomínio, né? Artigo 336. São deveres do condômino. Aqui, vamos só focar aqui no primeiro, né? Contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, né? Ou seja, aqui já temos um elemento, já temos a característica. O pagamento é em função da fração ideal, né? Isso significa que, e quase sempre, qual é a regra? A cobertura paga o valor mais alto, né? Às vezes nem isso, né? Porque tem condomínios de apartamentos aí que não tem cobertura, mas é em função da proporção dessa fração ideal, né? Proporcional à área, a não ser que a convenção do condomínio diga outra coisa. Por outro lado, o que acontece? Você está inadimplente, você não tem voz nem voto na Assembleia. Segundo aspecto, cota condominial é pagamento da coisa. Propter rem é pagamento que acompanha diretamente a coisa. Ou seja, comprou imóvel, está devendo e o antigo proprietário não pagava condomínio, já sabe. Toma que o filho é teu. Artigo 345 do Código Civil. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Ou seja, comprar apartamento, olhar aqui se está pendente de condomínio, né? Pelo mesmo aspecto, o imóvel é alugado, você vai alugar o imóvel. Você é o proprietário do imóvel, você aluga o imóvel. Locatário fica inadimplente. Quem é o responsável por aquilo? O proprietário. Por quê? Porque tem essa natureza propter rem, né? O gerador é a propriedade da coisa. Ou seja, qual a solução mais rápida, mais fácil? O proprietário paga o condomínio e cobra a restituição junto com o aluguel, para evitar surpresas. Agora, se você tem um contrato de locação dizendo que o locatário tem que ir no site da administradora, vai pagar, e aí nós temos diversos contratos de locação feitos dessa forma. E tem que entrar todo mês para saber se não vai ser surpreendido com a cobrança, né? Porque se vier uma cobrança de cota condominial, não é o locatário que vai ser cobrado, é o cartório, é o proprietário indicado no cartório, né? Proprietário tabular do imóvel, que é o responsável, né? Solução para isso, cobrar a restituição, né? Ah, não pagou a restituição. Vamos pensar situação assim, pagou o aluguel, mas não pagou a restituição no condomínio. Pode despejar. Por quê? Porque não pagou aluguel? Não, porque não cumpriu a obrigação acessória do aluguel. Tantas vezes eu já vi processos de referentes a aluguéis que, para impedir a renovação, para despejar, você estava pagando aluguel todo dia, mas não pagou o condomínio, não pagou a restituição do condomínio, ou então não pagou o seguro, não contratou o seguro.
o seguro contra incêndio. Você pode despejar. Por quê? Porque você pode estabelecer no contrato a necessidade de contratação do seguro. O seguro de imóvel normalmente é barato. Tá? Mas é fundamental, né? Você não sabe se o vizinho vai fazer alguma loucura, tocar fogo, fumar, o vizinho fuma, imagina. Aí acidentalmente um fósforo cai no chão de madeira, alguma coisa assim. Algum acidente você perde o imóvel de valor alto. Perdeu 1 milhão. Por quê? Porque você não fez seguro e o vizinho fumava. E o fogo caiu no lugar onde não deve. Né? Patrimônio que às vezes você não recupera ao longo da vida. Mas é uma do ponto de vista do locatário, do ponto de vista do proprietário, locador, é a obrigação da coisa. Tem a natureza jurídica de obrigação da coisa. Agora, do ponto de vista do locatário, é a obrigação acessória da locação. Tá certo? E, por outro lado, o locatário não tem que pagar as despesas extraordinárias do condomínio, só a cota ordinária. Vamos fazer uma pintura, vamos fazer despesa extraordinária, vamos guardar dinheiro, colocar no fundo e fazer impermeabilização do prédio. O locatário tem a obrigação de fazer isso? Não, só de pagar a obrigação ordinária. Vamos pensar agora por outro aspecto. Pensemos assim: devedor do condomínio, proprietário tabular, né? Proprietário indicado na matrícula do imóvel. Mesmo que este imóvel esteja em alienação fiduciária. E se o proprietário mudar, o novo assume. Agora, podemos pensar o seguinte: o novo proprietário passou a escritura, registrou, e aí o novo proprietário se torna o devedor do condomínio. Mas vamos pensar outra situação. Houve a assinatura de um termo de compromisso irretratável de compra e venda. E nós vamos deixar aí na descrição sobre a adjudicação compulsória. Né? E sobre o termo de compromisso irretratável de compra e venda, que já que é direito real de aquisição. Nós já fizemos vídeo sobre isso. Quem é o devedor de condomínio? Os dois. Passou a escritura, mas já assinaram a escritura no tabelião de notas, mas ainda demora o prazo legal o prazo da lei 30 dias, né, para fazer o registro. Ainda não registrou. Esse gap aí entre passar a escritura e registrar. Quanto falta? O que acontece? Os dois devem. O condomínio pode ser cobrado tanto de um quanto de outro. Tá certo? Isso é jurisprudencial, né? Se a dívida é uma dívida da coisa, se a pessoa estiver na iminência de assumir a coisa, já pode ter para pagar. Agora vamos pensar em outro aspecto. A dívida condominial pode ser cobrada por ação de cobrança ou por execução. Via de regra, por execução, se houver uma assembleia registrando, autorizando a execução contra aquela pessoa certa, né? O condomínio se reuniu, foi feita uma assembleia, autorizou, essa é uma votação de maioria simples, foi autorizado pelo síndico para executar fulano na justiça por dívidas condominiais, né? E aí fazer o bloqueio, inclusive eventualmente colocar o próprio apartamento para leilão, né? Para pagar essa dívida condominial presente, né? Porque o devedor de condomínio é um parasita dos outros, né? É um título executivo extrajudicial. Se não tem tudo isso, pode cobrar? Pode, mas por um procedimento mais demorado, não é uma ação de cobrança convencional. Como é que vemos isso? Artigo 784, né? São títulos executivos extrajudiciais, 10º.
crédito referente a contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção, aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Né? Inclusive, é necessário juntar ao processo a Assembleia que disse que o valor da cota a pagar é aquele. Certo? E aí você diz, o fulano está inadimplente, a Assembleia autoriza a contratar advogado, tá autorizando a execução desses valores, né, com ação própria de execução de título extrajudicial. Muito bem, foi feita a execução, o condomínio pede que ingresse na conta bancária do devedor, bloqueia valores na conta, né, eventualmente fazer uma teimosinha, faz o bloqueio do automóvel por meio dos sistemas, né, Sisbajude e Renajude, e não encontrou dinheiro do devedor. Não encontrou outros bens do devedor para cobrar, né? O que pode fazer então? Pode colocar imóvel em leilão? Se for o único imóvel, a única coisa que o devedor de condomínio tem é o imóvel, aquele imóvel. Você pode botar aquele único imóvel em leilão? Pode. Lei 8.009, uma das exceções, normalmente, se você tem um imóvel só, você está protegido pelo bem de família, né? Você está devendo para Deus e o mundo. Os credores têm que executar. Eles podem tirar o seu imóvel. Se você só tem aquele único imóvel, eles podem te executar? Via de regra, não. Tá? Eles podem te executar por outras maneiras, mas via de regra, via de regra, não. Mas tem exceções. Pensão alimentícia, que me vem lá, e dívidas da própria coisa. Quais são as duas grandes obrigações da coisa? Taxa de condomínio e IPTU. São as duas grandes dívidas, né? As duas grandes obrigações cuja origem é a propriedade da coisa. Tá? A origem é a propriedade da coisa. Aí você não pode aí você, nessa situação, você pode executar a coisa. Você pode botar a casa para leilão. A dívida da própria casa permite que aquela casa seja colocada em leilão. O único bem do cara do devedor é aquele apartamento. Ok. A dívida pode ser. Ou aquele apartamento pode ir para leilão? Pode, porque é a dívida do próprio apartamento. Certo? Ou do loteamento, né? Assim, o imóvel pode ser levado para leilão. Agora, uma situação mais grave. O devedor tem um imóvel, só que esse imóvel está financiado, está em alienação fiduciária de banco. Esse imóvel pode ser colocado em leilão? Para entender isso, vamos entender o que é alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? É o que chamamos de propriedade resolúvel. Vamos pensar em termos simples. Eu vou comprar um imóvel e vou financiar o imóvel. O que pode ser feito de acordo com a lei de alienação fiduciária? A propriedade não vem para mim. A propriedade vai para o banco. O banco se torna proprietário fiduciário e eu fico possuidor. Tá? Ou seja, nós temos aqui uma situação de propriedade fiduciária. Você compra imóvel, mas o proprietário do imóvel é o banco, não é isso está na própria matrícula do cartório que está no registro de imóveis. O proprietário é o banco. Você está financiando imóvel, provavelmente você não é dono do imóvel. O banco é dono do imóvel. Tá certo? Quando você pagar essa dívida, né, quando você ficar proprietário definitivo, você não tem. Você se torna proprietário pleno. Né? Você cancela a alienação fiduciária e aí você, devedor, se torna proprietário pleno. Né? Você pagou o que devia para o banco. Tá?
Então, até você terminar de pagar o financiamento, a propriedade vai para o banco. Mas o sujeito que deve para o banco e deve para o condomínio também. Você vai leiloar o imóvel pertencente ao banco e não ao devedor de condomínio? É uma questão jurídica complicada, tá? Porque tem jurisprudência dos dois lados. A primeira corrente é aquela que se fundamenta na súmula 478 Superior Tribunal de Justiça. O que diz a súmula 478? Na execução de crédito relativa a cotas condominiais, a cobrança da cota condominial tem preferência sobre a cobrança hipotecária. Ou seja, cota condominial é pagamento da coisa, né? É uma obrigação da própria coisa que vai ser que precisa ser quitada. Então, a execução dos valores para a manutenção da própria coisa precede ao banco, tá certo? Inclusive por ter uma natureza assim muito essencial às cotas condominiais, né? Condomínio inadimplente, condomínio devedor, está lascado. É um problema, pode levar inclusive a paralisar o condomínio, né? Pode colocar o condomínio em colapso. Por exemplo, não pagar o porteiro, não ter dinheiro para pagar o porteiro, não ter dinheiro para pagar o faxineiro, né? Não ter dinheiro para pagar, deixa eu ver, para fazer reparos urgentes, né? Você não tem dinheiro para os reparos necessários. Você tem que fazer limpeza, tem que fazer eventualmente pintura, impermeabilização. Você não tem dinheiro. Por quê? Porque tem vários proprietários de condomínio, que tem vários condôminos que estão inadimplentes, que não pagaram o que devem. Tá certo? Não pagaram a dívida, né? Não pagaram a obrigação. Agora, existe um entendimento do outro lado. Qual é o entendimento do outro lado? O imóvel não pode ser colocado em leilão porque o proprietário é o banco, né? O banco é o proprietário fiduciário, o condomínio estaria fazendo uma execução de uma dívida que não é dela. Tá certo? Ou seja, você tem essas duas correntes aí na jurisprudência. Tá? Uma do lado para defender o banco, outra para defender o condomínio que está cobrando o valor inadimplente. Tá? Agora, ou seja, agora vamos pensar em outra coisa, de outro aspecto da cota condominial. O sujeito estava inadimplente na alienação fiduciária. O imóvel foi colocado a leilão. Porém, o banco já chama-se consolidação. Se você deve alienação fiduciária e não paga, o que você pode fazer? O banco pede para o cartório para fazer o que chama consolidação. O que é? A propriedade é transferida em definitivo para o banco e o banco é obrigado a fazer o leilão da casa para pagar a dívida. Tá certo? Isso aí nós temos aqui nós temos uma situação que o banco virou dono em definitivo da coisa até o leilão. O que acontece? Aí as cotas condominiais podem ser cobradas do banco. Por quê? Porque o banco se consolidou como proprietário proprietário definitivo da coisa, né? Aqui então nós terminamos o nosso vídeo, né? Vimos os aspectos mais fundamentais da cobrança de taxas condominiais.
E se tem uma dúvida ou problema referente a essa questão, indicamos consultar um advogado de confiança. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.